Oi, gente, bem-vindos a mais um Papo de Graça. E hoje o tema que eu escolhi pra gente falar é sonhe grande. E por que que eu escolhi esse tema, né? Porque todos nós, né, nós temos sonhos, sonhos que Deus coloca no nosso coração, e a gente sabe que a gente planta, mas antes da gente colher é preciso tempo de esperar, e muitas vezes a gente fica ansioso, a gente não aguenta mais esperar, a gente não entende o tempo de Deus, então esse tema que eu escolhi é para nos fortalecer nessa espera, aumentar a nossa fé para que a gente consiga alcançar esses sonhos do nosso coração. É, então, a primeira coisa que eu queria falar é que a gente não pode limitar os nossos sonhos pela nossa capacidade, né? Às vezes a gente olha, nossa, mas isso parece impossível, nossa, mas eu não tenho capacidade de chegar lá. Então, às vezes a gente acha que a gente tem que diminuir o nosso sonho para a gente alcançar ele. E é exatamente sobre isso que eu queria falar. A gente tem que aumentar a nossa fé para a gente alcançar eles e não diminuir eles, porque é, o Deus, né, que a gente serve, ele é o Deus do impossível. E então, se a gente tem um sonho e a gente quer viver o sobrenatural de Deus, realmente ele vai ser um sonho impossível, né? E aí é que a gente pode se questionar também, como que eu sei que esse sonho que eu tenho, ele é de Deus? Então, todas as vezes que Deus coloca um sonho no nosso coração, é, esse sonho ele só é possível com Deus. É preciso um milagre de Deus para que esse sonho seja realizado. Então aí é que a gente vê que é um sonho mesmo de Deus, né? Porque a gente pode fazer planos para nossa vida, né? Que a gente, né, bota nas nossas metas para a gente alcançar. Mas os sonhos de Deus a gente só consegue alcançar por meio da nossa fé, por meio do poder de Deus que age através da nossa vida para que a gente possa viver o sobrenatural e os milagres de Deus, né? Eu trouxe aqui uma palavra que está em Mateus 7, do 7 ao 8, que diz assim: Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Então, aquele que crê que o sonho é possível é aquele que vai chegar lá. Aquele que não desiste, apesar da espera, apesar das dificuldades, é aquele que vai chegar lá. Quem para no caminho vai ficar pelo caminho, porque o poder de Deus se manifesta através da nossa fé. Então, se você fraquejar, se a sua fé fraquejar, vai demorar mais, essa espera vai ser maior. Então, a gente precisa aumentar a nossa fé, né? E não diminuir os nossos sonhos. Outra coisa que eu queria falar foi até um culto que eu ouvi do pastor André Fernandes, que eu achei muito legal essa analogia que ele fez. Que é, por exemplo, quando a gente está indo no mercado, né? A gente que é pai, que é mãe, ou indo no shopping, e o seu filho te pede uma coisa que ele quer muito. E às vezes é uma besteira, né? Porque criança às vezes pede alguma coisa, não sei, um biscoito, um chocolate, alguma coisa. Pai, por favor, lembra de trazer isso. E aí você ouve aquele pedido do seu filho e você fala, nossa, como é fácil, né? Como é uma coisa que eu posso fazer por ele que vai fazer ele feliz, né? Então, da mesma forma, é Deus com a gente. Mas ele quer que a gente fale, porque do mesmo jeito que a gente conhece os nossos filhos e a gente poderia comprar as coisas que eles gostam, mas como é gratificante quando a gente ouve um pedido e a gente pode realizar, né? Assim também é Deus, por isso que ele diz aqui: peçam, peçam, porque apesar de Deus saber tudo que a gente precisa, Deus conhecer o nosso coração, ele quer que a gente peça, ele quer ver que a gente sabe que ele pode nos proporcionar aquilo, que a gente confia no poder dele, né? Aí aqui uma pergunta que eu queria deixar: quanto você pagaria para dar fôlego para o seu filho? Né? A gente viu tantos lugares aí que faltou oxigênio. Se fosse o seu filho precisando de oxigênio, o que você pagaria para conseguir esse oxigênio para ele? Quanto você andaria ou se esforçaria para salvar o seu filho?
né? A gente que é pai, a gente que é mãe, a gente trocaria de lugar, a gente faria o que fosse possível. Pois é, Jesus fez isso pela gente, para que a gente possa viver uma vida abundante, maravilhosa. Deus não fez isso pra gente para que a gente sobreviva mais ou menos e vá levando os dias, pagando os boletos, como a gente fala. Não, ele tem uma vida maravilhosa. Ele quer que a gente viva todos os planos e os sonhos que ele tem pra gente. E aí você pode dizer, não, Carol, mas você não sabe o que que eu tô passando, tá muito difícil esse período de espera, é tanta dificuldade, eu tô vendo cada vez o meu sonho mais longe. E aí eu queria trazer aqui uma outra palavra, Isaías 53:3, que diz: Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fazemos dele caso algum. Não fizemos dele caso algum. Então aqui mostra como Jesus ele foi desprezado, como ele sofreu e ele não desistiu. Continue, continue no seu chamado, o chamado que Deus tem para você. Continue, não olhe para as dificuldades, não olhe para o tempo de espera, apenas continue para que você possa viver os planos de Deus para sua vida. E aqui a última coisa que eu queria falar era isso, né? Da gente aumentar a nossa fé para alcançar os sonhos. Deus quer ver você romper. Você é imparável em Cristo. É indesistível até você chegar lá. Só anda sobre as águas quem quer viver o sobrenatural, porque pela nossa própria capacidade, o máximo que a gente ia conseguir fazer era nadar. Então, se a gente quer viver o sobrenatural de Deus, a gente vai precisar, sim, crer, aumentar a nossa fé, para ver Deus fazer na nossa vida aquilo que só Ele pode fazer, para a gente ver realizar os sonhos que só Ele pode realizar, só Ele pode tornar possível. Não desista dos seus sonhos. Que venha hoje uma injeção de fé para que você possa não desistir dos seus sonhos, mas aumentar, potencializar, porque aquele que vai realizar o teu sonho, ele não é limitável. O poder dele é sobrenatural. Ele é o Deus do impossível. Ele é aquele que muda tudo no estalar de dedos. É o dono do tempo, aquele que formou cada coisa que a gente vê no mundo, aquele que te formou, cada espécie, cada planta, cada ser humano. O ser humano é a única espécie que tem a capacidade de sonhar, de imaginar. E isso não é uma coincidência, isso não é por acaso. É porque Deus quer realizar cada sonho que Ele colocou no nosso coração. Então, sinta-se fortalecido nessa semana e que você não se esqueça dos sonhos que você tem, não desista deles. Continue, continue até você chegar lá. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Papo de Graça. Uhul! Pode parecer que estamos cercados, mas é Ele quem nos guarda. Pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra